Conversa de bastidor, com Malu Gaspar. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para os nossos ouvintes e feliz 2026 para todo mundo, que eu não tinha falado com vocês ainda, né? Feliz 2026, Malu. Bom dia. Bom dia. 2026 está aí, portas abertas, mas ainda olhando para aquilo que aconteceu em 2025, porque as histórias seguem, atravessam o ano. E essa história do Banco Master é impressionante, porque há um esforço, né, para anular a liquidação do banco impressionante. Pois é, Milton, cada hora vem um, né? Agora nós estamos diante do grande esforço do TCU, mais especificamente do ministro Jonathan de Jesus, que até estava ouvindo aí a nossa colega Miriam destrinchar, desenhou bastante bem a situação da competência do TCU para isso, mas aparentemente não está ninguém preocupado com quem tem competência para quê, né? Já veio, a gente acompanhou no ano passado, no final do ano, a história do ministro Dias Toffoli puxando para si a competência por um processo que até agora não envolveu a autoridade com foro privilegiado, pelo menos do ponto de vista das provas, né? Teve no final do ano aquele depoimento, a cariação, que era para ser uma cariação, virou um depoimento, depois virou uma cariação pela metade, e agora a gente está vendo aí esse ministro do TCU dando uma decisão um pouco estranha, Milton, por algumas razões, Milton e Cássia. Primeiro pelo seguinte, isso a Miriam abordou, que ele disse que ele admite que ele não tem competência para mexer com a liquidação, para alterar uma decisão do Banco Central. Só que nesse mesmo parecer, ele fala da questão da venda dos ativos do banco, que essa venda dos ativos, normal, né? Quando você faz uma liquidação, vem o liquidante, ele levanta todos os ativos e passivos, vê quem ele tem que pagar. Veja bem, ele está fechando o banco, né? Ele não tem, ali o banco acabou, e ele vai pegar tudo que sobrou do banco para pagar credores, para fazer uma lista do que o FGC, por exemplo, tem que pagar em relação ao CDB de todo mundo que comprou os títulos do Master, como cumprir as obrigações, né? Quais são os contratos que precisam continuar sendo honrados, quais aqueles que não devem continuar sendo honrados. Tudo isso o liquidante vai ver. Por exemplo, o contrato da mulher do ministro Alexandre de Moraes está lá nessa lista da liquidação. E aí, o que o ministro Jonathan de Jesus está dizendo é que essas vendas serão irreversíveis e que ele quer impedir qualquer problema aí nessa venda. Ele está querendo resguardar os ativos do Master. Não deve ser para os credores, né? Deve ser para o próprio Daniel Vorcaro. Por isso que a Miriam diz que isso é bom para o Daniel Vorcaro. Mas ele também está querendo, muito provavelmente, resolver um problema que também dessa vez não é nem para o público, nem para o liquidante, nem para o Banco Central. Eu apontei isso ontem na Globo News, eu acho importante falar para o nosso ouvinte também, que é o seguinte: hoje, dado todo esse contexto jurídico que existe em torno da questão do Master, o Supremo tomando conta da investigação, segurando divulgação de dados de transparência sobre o processo, fechando acesso à CPI, da CPI do INSS ao celular, só sobrou um flanco investigativo onde se pode entender exatamente o que aconteceu dentro do Master. E esse flanco é a liquidação. Como eu estou falando, vai levantar tudo que foi pago, tudo que está previsto, todos os contratos feitos. E isso, se for anulado, você não tem como continuar sabendo quem fez o quê nesse rolo todo do Master, né? E o mais grave, Cássia, é que é o seguinte, esse mesmo pedido de inspeção que o ministro Jonathan de Jesus está dizendo que mandou fazer, olha só qual foi a situação. Primeiro, ele queria fazer uma cautelar, simplesmente mandando cancelar a liquidação, dizendo que ela foi apressada. Esse mesmo pedido, e agora ele disse assim, não vou dar cautelar agora, porque primeiro precisa fazer uma inspeção no Master, no Banco Central, para ver como foi feito o processo de investigação e a decisão da liquidação. Então, isso é super importante. Só a partir daí eu vou tomar uma decisão para ver se resguarda os ativos, toda essa coisa que eu acabei de falar.
Só que eu fui consultar não só o despacho do ministro Jonathan, mas também o parecer dos técnicos ao que o ministro se refere, e esse parecer, os próprios técnicos deixam claro, nesse mesmo parecer, que eles já tinham feito 2 pedidos de inspeção no Master, justamente a partir dessa oferta que o Banco Central fez. Olha, pode vir aqui, pode ver todo o material, em sala segura, em ambiente confiável, protegido, mas pode vir. Eles pediram isso, Cássia, em maio de 2025. E sabe o que o ministro Jonathan de Jesus fez em maio de 2025? Arquivou o processo, diz que não tinha procedência, porque os técnicos estavam investigando ali outra hipótese, a hipótese não de uma ação apressada, mas sim de uma omissão do Banco Central em constatar os problemas do Master. Veja bem, a foto daquele momento, maio de 2025, tinha um mês que o BRB, que é o Banco Estatal de Brasília, tinha anunciado que compraria 58% das ações do Master, não ficaria com o controle ainda ficaria na mão do Vocaro, embora o Vocaro fosse ficar com menos ações do que a minoria das ações, e a discussão toda no Congresso, no público era: o Banco Central demorou demais, agora vai ter que ter um salvamento, como é que foi isso? E os técnicos do TCU, escreveram um parecer dizendo: olha, não há indícios de omissão, tem todo um relato com resoluções e decisões que demonstram que o BC estava em cima do lance, porém, para termos certeza, precisamos fazer uma inspeção que o Banco Central até ofereceu para a gente fazer. Aí o ministro Jonathan de Jesus falou: não precisa fazer. Teve um outro pedido no mesmo teor que o ministro Jonathan até hoje não decidiu. Quer dizer, naquele momento havia perspectiva de venda para o Master. Ao longo desse período, enquanto o ministro Jonathan de Jesus disse que não precisava fazer inspeção alguma, as fraudes estavam acontecendo. As fraudes avaliadas em 12 bilhões e 200 mil reais, que foi dinheiro repassado pelo Banco de Brasília para o Master e que foi justificado pelo Master com base em créditos falsos, contratos de créditos completamente falsos que o Banco Central só veio a pegar em outubro deste ano. Então, quer dizer, se o ministro do Jonathan de Jesus do Tribunal de Contas da União estava tão preocupado assim com a ação do Banco Central, com a preservação de ativos do banco para ressarcir credores, ele poderia ter tomado diversas providências, menos a que ele está tomando agora, porque agora o banco já está liquidado. Tem ainda esse outro aspecto. Quando você para a venda dos ativos, você para a liquidação do banco e você cria o pior dos mundos, porque nem ele tem poder para reverter a liquidação, isso certamente vai acabar no Supremo Tribunal Federal, então a liquidação fica num limbo, nem os credores vão ser ressarcidos, ou seja, o interesse público não está sendo preservado e o interesse e a autonomia do Banco Central está sendo vilipendiada. Ou seja, o ministro Jonathan de Jesus está fazendo tudo que não interessa. Só tem uma pessoa, uma instituição que pode ser beneficiada com essa ação do ministro Jonathan de Jesus, que é o Banco Master e seu controlador Daniel Vocaro. Muito obrigado pela sua análise, Malu Gaspar. Bom dia para você. Valeu, gente, feliz 2026, já começamos animados. Até a próxima, Malu. Um abraço.